agora há pouco, ó como lindo esse nome é. O nome de Jesus. E nós vemos igrejas levando o nome do Senhor Jesus nos seus slogans. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E devemos refletir, inclusive nós, todos nós, a começar por mim, como isso é verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Uma declaração muito forte. Eu estou dizendo, talvez de boca para fora, mas eu estou dizendo com todas as palavras, com toda a sua etimologia, com todo o seu significado das palavras, que eu sou escravo. Eu estou submisso aos padrões de Jesus. E quando olhamos os relatos do Evangelho, e quando olhamos os relatos das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela algo acerca de Jesus. Ela revela um padrão diferente de todos os outros padrões. Um padrão elevadíssimo. Ela revela Jesus Cristo como o próprio Deus. Santo, puro, perfeito. E admitir que Jesus Cristo é o nosso Senhor é admitir que eu estou submisso, completamente escravo dos seus padrões. O padrão de Jesus é santo. O quanto admitimos isso? Que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as áreas das nossas vidas admitem que Jesus Cristo é o Senhor? Todas as áreas da nossa vida têm Jesus Cristo como padrão de conduta? Olhamos para a palavra de Deus e encontramos no Evangelho de Marcos, peço que os irmãos abram comigo. Evangelho segundo relatou Marcos, um evangelho básico, um evangelho profundo, um evangelho básico nas suas informações, mas riquíssimo de glória, porque fala do próprio Senhor Jesus como Salvador. Capítulo 12, verso 28. E é a história de um homem perito na lei, conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento e autorizado pelos judeus para interpretar a lei para o povo. É um escriba, a história de um escriba, e ele estava ali admitindo coisas, mas nos perguntamos o quanto aquilo que ele estava admitindo era verdade na vida dele. E o quanto aquilo que admitimos através dos louvores ou através dos nossos lábios, o quanto isso é verdade na nossa vida. E isso deve nos levar a uma reflexão. Quais áreas no Uziel, quais áreas em você ainda precisam se render? Será que de fato combatemos o bom combate, como Paulo falou, o combate de erguermos as nossas armas contra o principal vilão de nós, o nosso principal vilão, que somos nós mesmos. Somos nós que queremos viver a vida que queremos, uma vida de desobediência. A nossa carne quer isso. E quando
o Senhor Jesus Cristo se revela, Ele põe em nosso coração uma outra vontade, a vontade de servir a Deus. Vamos ler todos juntos, vamos ler, acompanhe comigo. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 28 ao 34. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui agradecidos por fazer parte desse momento, um momento em que reconhecemos a sua soberania, reconhecemos os seus atributos, reconhecemos um Deus eterno, todo-poderoso, reconhecemos o seu maravilhoso amor e jamais poderíamos reconhecer pelas nossas próprias forças ou pelo nosso próprio entendimento, Senhor. Se nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, não o fazemos, Senhor, porque nasceu conosco essa convicção. Nós nascemos em pecado, como diz o Salmo 51, e o pecado é o horror do ser humano. O pecado, ele separa o homem de Deus. O homem que deveria viver com Deus, ele arranca violentamente. E foi isso que o pecado fez com todo ser humano. Se nós estamos aqui, Senhor, é pelos merecimentos do homem que pisou na terra sem mácula, sem mancha e sem pecado. E que não somente anunciou a lei da forma perfeita, mas ele foi o anúncio da lei de forma perfeita no seu próprio comportamento. Santo, imaculado, o Cordeiro sem pecado, que morreu ao favor da tua igreja e concedeu esse momento de glória e de graça de escutarmos a sua voz. Por isso, nesse momento, nós nos submetemos ao Senhor e clamamos aquilo que o seu filho Jota clamou. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Fala às almas eternas ao qual o Senhor comprou. Que elas não dependam da sabedoria de um homem falho e fraco como eu, mas que a sabedoria que vem dos altos possa falar de forma particular ao seu coração e que ela possa crescer no discipulado contigo, Senhor, na comunhão com o Senhor, que ela possa desejar a sua presença, que ela possa querer o Senhor Jesus todos os dias, Senhor, como uma criança quer seu pai, como uma criança anseia para o pai voltar e logo para casa para brincar com ela, assim como eu vejo nos meus filhos. Mas nós precisamos do Senhor, porque no Senhor encontramos o amor verdadeiro,
o amor que nos satisfaz, o amor que tira toda a nossa necessidade desse mundo pervertido e nos faz querer somente o Senhor. E encontra completa satisfação, completa as nossas necessidades supridas completamente somente no Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, mas muito obrigado pelo pão que veio dos céus. É Ele quem nos sustenta de verdade. É Ele quem nos faz repousar em seus braços e saber, Senhor, que nós descansamos no Senhor e o Senhor trabalha por nós, pelos seus enquanto dormem, Senhor. Por isso, Senhor, nós confiamos no Senhor, ao nosso suprimento espiritual. Aquilo que irá alimentar a nossa alma para que possamos continuar perseverantes na fé em Jesus Cristo em meio ao mundo hostil contra nós. Que possamos te amar assim como o Senhor nos amou, com o amor que se doa, o amor ágape. E que possamos nos doar porque conhecemos o Senhor, conhecemos o seu amor. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse evangelho foi escrito por João Marcos. E João Marcos foi discípulo de Pedro, o apóstolo Pedro, ele mesmo, um dos 12 apóstolos, aquele que foi testemunha ocular de Jesus, aquele que caminhou com o Senhor Jesus. E Marcos era discípulo de Pedro. Então, quando olhamos um evangelho relatado por Marcos, vemos um evangelho relatado por Pedro. Ele estava ali com o seu discipulador, com o seu pai na fé, andando, caminhando, enquanto fazia viagens, anunciando quem Jesus Cristo é, as boas notícias que Jesus Cristo trouxe para nós. Enquanto ele ia com Pedro anunciando e pregando o Evangelho de Cristo, ele ia ouvindo do próprio Pedro os relatos acerca de Jesus. E ele organizou isso de uma forma muito objetiva. E Marcos relata os fatos mais importantes. Raramente Marcos relata uma fala de Jesus e a resposta da pessoa que ouviu aquela fala. Mas aqui, nesse relato, Marcos dá uma atenção. Nós vemos um homem, um escriba, um homem que é perito na lei, que é perito nas profecias dos antigos profetas, que é perito no Antigo Testamento, a Bíblia da época do Senhor Jesus. E aquele homem que observava uma discussão entre um grupo religioso chamado de saduceus, que era um grupo composto de pessoas ricas, que eram composto de pessoas que eram, se não eram os próprios sacerdotes do templo do Senhor, que se achavam importantes, eram seus descendentes. E após uma discussão acerca da ressurreição, o Senhor Jesus lhes dá uma resposta pautada na verdadeira interpretação das Escrituras do Antigo Testamento, e assim os saduceus ficam sem respostas, sem argumentos diante daquele que não somente trouxe a verdade, ele é a própria verdade. E eles ficam sem saber o que fazer. E o escriba, que também é um fariseu, um grupo religioso judaico, um outro grupo que pensava diferente dos saduceus, ele gosta daquela resposta do Senhor Jesus. E ele vê a autoridade naquele homem que até então, para ele, é um homem, mas que lhe causa estranheza um homem ter tanta autoridade no seu falar, tem tanta sabedoria, ninguém nunca falou igual a ele. Então ele, vendo aquela resposta que é boa, ele lhe faz uma pergunta com
segundo as intenções, é verdade. Mateus 22 vai falar que é o complemento desse relato de Marcos, vai falar que os escribas, os fariseus, eles se reuniram e eles queriam fazer uma pergunta que pegasse o Senhor Jesus no contrapé, em contradição, que o Senhor Jesus falasse algo contra a lei, e com isso ter algo para que o condenasse, ou fosse posto como herege. Mas ali também há aquela expectativa, tanto que ele traz um questionamento comum. Havia um questionamento entre os próprios fariseus, de qual era o verdadeiro e o maior mandamento, qual era o mandamento de maior peso para nós, de maior peso para o povo de Deus. Era amar a Deus sobre todas as coisas, como diz em Deuteronômio 6, ou era amar o seu próximo como a ti mesmo, como Levítico 19, 18. E aí ele aproveita aquele momento em que ele foi enviado para tentar o Senhor Jesus, ele aproveita para tirar suas próprias dúvidas pessoais. E ele olha o Senhor Jesus naquele momento, e ele aproveita aquele momento, aquele silêncio constrangedor, em que os saduceus ficam constrangidos, ficam sem resposta, ficam sem defesas diante do Senhor, e ele aproveita aquele silêncio constrangedor e imagina ele perguntar: ei, eu tenho uma pergunta. A gente discute entre a gente qual é o mandamento, qual é o maior mandamento. E o Senhor Jesus, o dono da verdade, aquele que não somente veio trazer a correta interpretação da lei, mas a sua vida é o próprio cumprimento da lei, ele vem e responde: o principal é esse. Escuta, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Com tudo que há em você, ame o Senhor. E a palavra para o amor aqui é mais uma vez a palavra ágape. Não é a palavra filos. Eu gosto, o filos é como se fosse assim: eu gosto de você. Eu tenho afeição por você, mas eu não tenho muito comprometimento. Tem um certo limite. O ágape não. É o amor que se doa. É um amor que coloca todas as suas confianças. É o que se doa completamente e faz qualquer coisa para manter essa comunhão. Esse é o amor da qual a lei fala para o seu povo. E assim, ele fala um outro mandamento, um segundo mandamento. Sim, o principal é amar a Deus. Mas tem um outro ligado, que é justamente a demonstração desse amor a Deus. Não tem como amar a Deus acima de todas as coisas e não demonstrar qualquer pingo de amor verdadeiro, um amor que se doa para o seu próximo. E assim o Senhor Jesus lhe dá uma resposta de um mandamento maior, é este: amar a Deus, mas vinculado a este, amar ao seu próximo. E o escriba gosta daquela resposta porque ele é perito da lei. Ele fala assim: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é único. Ele observa isso nas Escrituras. O seu intelecto diz isso para ele quando ele lê as Escrituras, quando ele estuda as Escrituras, e a sua mente diz isso para ele. Muito bem, mestre, com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. Olha o que ele está confessando. A pergunta é: a sua vida diz isso? Ele que estava ali para pegar no contrapé o próprio Filho de Deus, aquele que estava curando pessoas, aquele que os testemunhos acerca desse homem abalou Israel. E aquele homem vai com maldade, mas na sua boca está um amor incondicional a Deus. Mas a sua conduta é religiosa, é fria, é sádica, não tem qualquer empatia por Deus, não tem qualquer empatia pelo homem, pelo seu próximo, quanto mais ao Deus que os seus olhos não veem. E assim ele responde
Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor diz que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as suas forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mas aquele homem, observa que aquele homem está com as suas estruturas abaladas. Ele confessa que Jesus está certo diante dos seus amigos, dos outros escribas. Ele admite ter Jesus razão. E depois vai dizer, no verso 34, no final, de que ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Eles também admitem a autoridade e a sabedoria de Jesus e o senhorio de Jesus naquela verdade que ele estava trazendo. Eles também se rendem. E assim ele fala, as estruturas daquele escriba, daquele perito na lei, está abalada. Sim, esse homem tem a verdade nos seus lábios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Você não está longe, mas você também não está no reino de Deus. Os seus lábios confessam, o teu intelecto entende, mas lhe falta, eu percebo nas Escrituras, o Senhor Jesus falar como se ele estivesse falando isso. Sim, você falou todas essas coisas, você confessou amar a Deus, você confessou algo religioso, mas lhe falta uma coisa. Algo lhe está faltando. E o que faltava para esse escriba? E essa aplicação, essa mensagem é apenas uma aplicação para mim e para você. Não vim trazer 3 pontos, eu vim para trazer apenas um. Para esse escriba faltava algo. Faltava admitir aquilo que os seus olhos estavam vendo. Faltava admitir diante dos seus colegas que Jesus Cristo é o próprio Deus. Faltava admitir no seu comportamento, faltava com que aquilo que o seu intelecto concebeu descesse para o coração e fizesse uma revolução em sua estrutura. Faltava isso, a mudança de comportamento, mas por estar agarrado à fama, aquilo que os outros vão pensar dele, por estar agarrado à sua pompa de religioso, isso não lhe permite enxergar a verdade, o próprio Deus, o próprio Senhor, o Deus, o Verbo vivo encarnado diante dos seus olhos. Ele não consegue admitir o que os seus olhos veem, porque Jesus Cristo, ele não somente trouxe a lei, ele cumpre a lei no seu comportamento, na sua fala, na sua prova de amor. Ele chama mendigos que os religiosos, os que se dizem amar a Deus e amar o próximo, rejeitavam. Ele pega eles ainda sujos, ainda leprosos, e ele os cura, e ele os ama, e ele os beija, e ele os trata com amor. Ele os recebe, e recebe não somente para a cura, mas os recebe para a vida eterna. E aquele escriba tinha diante dele, tinha sim todos os relatos, ele viu o próprio Senhor Jesus, não somente trazer a verdade, mas ser o cumprimento da verdade, mas o seu coração, por mais que estivesse perto, ainda não admitiu naquele momento. Tanto é que no verso 38, o Senhor repreende de forma muito dura aqueles que se acham os peritos da lei. Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram a casa da viúva e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aqueles que
mostram uma piedade que o seu coração e as suas atitudes não têm. Queridos, diante desse relato, nos faz uma pergunta para todos nós e também para mim. Jesus Cristo é o Senhor, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. E dizer que Jesus Cristo é o Senhor é uma implicação muito forte. É dizer que eu sou o seu discípulo. É dizer que eu tenho comunhão com Ele. É dizer que já não vivo mais eu, aquilo que o apóstolo Paulo fala, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem pode de nós dizer com tal propriedade que a misericórdia de Deus possa nos levar a dizer isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas lembra do que Cristo passou e fez no seu ministério terreno. Quando ele foi acusado, ele não levantou. Quando ele foi acusado injustamente, quando alguém falou mal de Jesus, quando alguém levantou calúnia contra Jesus, cometeu tamanha injustiça contra um homem inocente, Jesus Cristo não teceu defesa. Por quê? Ele não tinha o que estar ofendido. Ele sabia quem ele era, o Filho de Deus. Ele tinha bem claro na sua mente e no seu coração quem ele era. A sua missão não podia ser calada por aquilo que aquelas pessoas falavam. Será que eu e você podemos dizer isso nos nossos relacionamentos? Quando a palavra de Deus nos exige pagar o mal com o bem, quando nos vem o mal, quando nos vem a prova dizendo assim para mim e para você, você realmente é filho de Deus? Você realmente tem o Senhor Jesus como seu Senhor? Aí quando nos vem uma fala, onde nós temos a oportunidade de mostrar assim, Jesus Cristo ressuscitou no meu coração, mas nós devolvemos o mal com o mal. Nós devolvemos o mal com revanche. E a pergunta para mim e para você, qual comportamento dentro de nós precisa realmente admitir Jesus Cristo como Senhor? Qual comportamento precisa se render? O que faltava para esse escriba? Era se render. O que falta para mim e para você? O que falta em mim e você ainda se render? O que falta ainda entregarmos ao Senhor e pautarmos os nossos comportamentos na sua verdade e realmente dizer, eu sou o seu discípulo, eu sou o seu seguidor. Eu o amo. Dói na minha carne. É difícil levantar armas. As lágrimas descem se calar no momento em que você está sofrendo injustiça, mas foi isso que ele fez. Ele é o meu Senhor. E eu enxergo ele como Senhor, como dono da própria vida, sabendo que a recompensa não se encontra naquilo que as pessoas acham de mim, ou naquilo que a minha revanche pode me dar, mas a minha maior recompensa é viver com ele, é viver na eternidade aquilo que eu já vivo agora. Quando Jesus Cristo é presente em nossas vidas, a eternidade é presente em nossas vidas. E aquilo que é terreno acaba perdendo o seu valor. Não fazemos tantas questões da fama, não fazemos tantas questões daquilo que as pessoas podem achar, porque o que nos importa é ser filho de Deus. É ser aquilo que Deus quer que eu seja. É se perguntar todos os dias, o que Deus acha de mim? O que o Senhor acha do meu comportamento? Será que Ele me vê realmente, será que Ele vê em meus comportamentos um amor de um discípulo? Queridos, essa deve ser a nossa oração de todos os dias. Senhor, eu quero ser seu discípulo. Eu quero render aquilo que ainda não rendi. Eu quero que o meu comportamento seja o mesmo comportamento de seu Filho Jesus Cristo.
Eu amo o Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, e esse amor é visível no seu cuidado de bom pastor. E eu preciso te amar com as minhas atitudes, não por algo que o Senhor pode me dar, mas o Senhor já me deu tudo em Jesus. Mas porque eu te amo, e eu quero que o meu comportamento admita aquilo que o escriba não admitiu. Queridos, estamos passando momentos dificílimos. Pode parecer que o momento em países islâmicos seja exageradamente muito mais difícil do que os nossos, mas vocês têm acompanhado nas redes sociais que já não podemos ser cristãos, defender as verdades bíblicas, defender as verdades da palavra de Deus com tanta liberdade ao qual tínhamos algum tempo atrás. E vai chegar o momento em que nós seremos provados como discípulos diante dos homens. E qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta é determinada por aquilo que enxergamos de Jesus, se Ele de fato é o nosso Senhor ou não. Quando nós enxergamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós enxergamos o Senhor Jesus Cristo como o próprio cumprimento da lei em nosso favor, como o Cordeiro que morreu em nosso lugar, como aquele que nos trouxe a salvação, a sua salvação se manifesta em nossos comportamentos. Aqueles pensamentos que eram tão difíceis de abrir mão, agora eles começam a se render ao Senhor, ao seu senhorio, ao seu evangelho. E é por isso que precisamos nos render ao evangelho todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, perguntar ao Senhor o que eu preciso fazer nesse dia para que eu ande com o Senhor. Todos os dias ter noção do nosso coração desesperadamente corrupto e todos os dias clamar: Senhor, eu preciso do Senhor. Nós fazemos o culto não para se mostrar espiritual, porque não podemos viver sem Ele. Não podemos viver um minuto sem Ele. Ele é a própria vida em nós, e no momento que essa comunhão acaba, a vida acaba. No momento em que os nossos olhos passam a ver, a enxergar outras coisas com maior valor do que a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida se esvai de nossas mãos. Quando queremos garantir coisas terrenas, seja ela objetivas ou subjetivas, coisas que possam se tocar, ou ego humano, quando nós fazemos mais questões dessas coisas e abandonamos a nossa comunhão com Cristo, nós estamos dizendo: o Senhor ainda não é o meu Senhor. Queridos, o que falta admitir em nós? Quando a salvação se manifesta, quando Jesus Cristo realmente é o nosso Senhor, nós somos seus escravos. Esse símbolo representa o meu compromisso em falar somente aquilo que as Escrituras falam, mas também que nós, pregadores do Evangelho de Cristo, somos escravos dele. Será que em nosso comportamento dizemos que Jesus Cristo é o Senhor? O que falta se render a Ele? Queridos, e para encerrarmos, quando a salvação se manifesta, os nossos pensamentos mudam. A semente brota, e aí já é tarde demais. O crescimento acontece. O eterno passa a ter mais valor do que o temporário. E em nós, quando nós enxergamos realmente Jesus Cristo como nosso Senhor, o padrão a ser perseguido, o Senhor a ser amado, aquele que é o amado de nossas almas e que cantamos nas canções, quando Ele realmente passa a ser isso, então em nós é abandonado o comportamento, um comportamento de povoadores do inferno e passa a ser em nós produzido um comportamento de cidadãos dos céus. Queridos, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa despertar em nós
possa dizer para nós o que falta admitir o senhorio de Cristo. Mas quando algo ainda é ídolo do nosso coração, então tudo em nossa vida ainda não se rendeu ao Senhor. Quando algo, vou repetir, quando algo ainda é ídolo no nosso coração, seja o ego, seja o sexo, seja o dinheiro, seja comportamentos pecaminosos, seja qualquer outra coisa que é colocado acima do Senhor, ainda que seja uma coisa, tudo em nossa vida ainda não se rendeu ao Senhor. Que eu e você possamos todos os dias e desesperadamente, Senhor, clamar como o Salmo 39 no seu último verso, dizer: Senhor, vê em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quem é o caminho eterno? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No seu comportamento diário, no meu comportamento diário, nós admitimos que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus lhe dê força e que o Senhor nos ajude. Senhor, nós dependemos do Senhor, os teus filhos ouviram a tua palavra. E essa palavra é para gerar o arrependimento. Mas sem a sua força, sem o poder do teu Santo Espírito, sem o Senhor desvelar os nossos olhos, jamais poderemos conseguir, Senhor. Por isso, Senhor, que o Senhor toque o coração de seu filho e sua filha, e que filhos de Deus, discípulos de Jesus, sejam verdadeiramente manifestos, que o nosso comportamento grite bem alto para todo mundo ouvir que nós amamos o Senhor. Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua casa. Ajuda a mim e cada um dos nossos irmãos a andarmos na verdade que é Cristo. Tantas migalhas, Senhor, tantos pratos de lentilhas são nos oferecidos. E por causa da nossa necessidade pontual, nós ficamos ansiosos e acabamos nos entregando. E se não fosse a tua misericórdia por nós, Senhor, estaríamos perdidos. Por isso, Senhor, primeiro nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua voz de amor, porque o Senhor repreende aqueles que o Senhor ama. E aqueles que sentem o amor do Senhor vão sentir a palavra do Pai lhes falar de forma muito particular: filho, filha, vem para mim, entrega isso a mim, confie isso a mim, e eu lhe ajudarei. Quando passares pelo fogo da tentação, eu lhe ajudarei. Que o Senhor possa nos ajudar. Sem ti nada podemos fazer, Senhor, e queremos brilhar a tua luz, a luz de nosso Senhor Jesus. Queremos que a verdade seja manifesta também em nossos comportamentos. Queremos que Jesus Cristo ressuscite em nossos comportamentos. Queremos viver, Senhor, não para exibir uma espiritualidade que não existe, não para sermos religiosos na aparência, mas que realmente as pessoas possam ver a alegria da tua salvação. Que eles possam ver que o Senhor caminha conosco dia a dia e que nós também enxergamos e queremos caminhar com o Senhor dia a dia. De que adianta, Senhor, o dinheiro se ele só é usado para nos corrompermos? Por isso, Senhor, de que adianta a paz sem o príncipe da paz? Que possamos, Senhor, caminhar com o Senhor a ponto de dizer como Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E assim, depois ela contemplou o milagre da ressurreição do seu irmão. Ela confiou no Senhor Jesus e ali ela viu os seus olhos, ela contemplou a vida do próprio Jesus Cristo. Que assim seja em nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, em
entregar áreas mortas, que possamos, Senhor, entregar comportamentos mortos, que possamos, Senhor, amar o Senhor todos os dias. Nos ajude, Senhor. Dependemos do Senhor. Que possamos não fazer como os escribas, como o escriba, que apesar do conhecimento do seu intelecto, mas o seu coração ainda não era convencido. Ele tinha ressalvas, que todas as nossas ressalvas se desarmem, Senhor. E que possa haver, de fato, uma entrega completa de quem somos. Que tudo que há em nós possa bem dizer o Senhor. Tudo possa bem dizer o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós dependemos de Ti. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.